Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Quero desejar uma noite de paz e de felicidade para todos e determinar a bênção de Deus para a sua vida. Lembre que na cruz do Calvário, Jesus já deu um brado de consumado e diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas preocupações e inquietudes sejam lançadas diante de Deus através das orações, tá bom? Então entregue todos os problemas na mão de Deus, confie nele e o mais ele fará, tá ok? Quero trazer mais uma temática muito importante, alguns amigos, alguns irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus, têm pedido para nós colocarmos esse vídeo com essa temática e essa é a oportunidade de você continuar aprendendo, continuar crescendo na graça e no conhecimento, conhecendo o Deus que você serve, para que possa estar vivendo aqui no seu período de existência, reinando em Cristo em perfeita vitória. Tá ok? Você está carregando fardo pesado, porque Jesus sempre disse que a vontade dele era lhe dar um fardo suave e leve. Tá ok? Olha só, eu quero afirmar como pastor que Jesus não vem mais arrebatar igreja. Porque eu falo com muita base, com muita consciência de que arrebatamento não haverá mais. Tá ok, meu amigo? Arrebatamento. Vamos falar sobre a origem etimológica dessa palavra, tá ok? Olha, no latim, quer dizer raptar, saquear ou levar à força, no latim. Já no grego, arpazo, tá ok? Que significa tomar ou puxar de um lugar para outro. Então, resumindo, arrebatamento significa tirar, puxar, ó, de um lugar para outro. Não é como alguém ensinou, não é como alguém está ensinando, que arrebatou fulano e levou para o céu. Carne e sangue não entram no céu. Tudo é espírito lá na eternidade. Tá ok? É por isso que eu recentemente estava falando com alguém que disse assim: Pastor Osvaldo, lá no céu vou ver minha mãe, vou ver meu tio. Eu disse: infelizmente não. Porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, que o pó volte ao pó e o espírito volte para Deus. Então, se não tem carne lá no céu, você não vai ver mamãe, nem papai, nem avô, tá ok? Mas lembre aí, arrebatar é tirar de um lugar e levar para outro. Teremos outros vídeos onde iremos falar sobre essa questão. Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, e você vai aprender um pouco mais, tá ok? Mas vamos aí acompanhando esse raciocínio que é muito importante. Vamos lá. Vou tomar como texto o livro de Mateus, né? Capítulo 24, porque é o livro base aonde os oradores, pregadores do Evangelho usam para estar mostrando que Jesus vem buscar a igreja, que a gente vai ser arrebatado, que você vai ser arrebatado, e que isso tem prendido as pessoas dentro das denominações com medo de Jesus voltar e ele não ser arrebatado, com medo de Jesus voltar e ele ficar. E essas mensagens têm sido pregadas por muitos séculos, aprisionando o povo de Deus que já foi liberto na cruz do Calvário. Tá certo? Então, tomemos muito cuidado. Tá ok? Em relação a essa questão. Então, vamos lá. Mateus 24, 29 a 31. Diz assim, ó. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Olha só, aí continua o texto, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rigor, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Percebeu aí? Esse texto está inserido no livro de Mateus capítulo 24, mas eu já chamo a sua atenção para quando ler esse capítulo, ler ele todo, do versículo 1 ao versículo 34, onde Jesus encerra todo o comentário dizendo que todos esses acontecimentos estariam acontecendo dentro daquele século, tá ok?
Então, é necessário atentarmos para essa questão. Mas aí está o texto que nós estaremos usando para trazer para você essa grande realidade. Destacando que a vinda do Filho do Homem não seria para buscar a igreja, mas os escolhidos, ok? Os escolhidos dele estariam sendo levados nesse arrebatamento. É porque ainda hoje se prega que ele vem buscar a igreja, que ele vem buscar a igreja, que ele vem buscar a igreja. Nisso já temos 18 séculos ou mais, né, em que muitas gerações já vieram, já partiram, já morreram, outras vieram, e assim sucessivamente, e virá 2030, virá 2040, 2050, 2060, e a Terra para sempre continua, as gerações vêm e vai, e todos os dias as congregações, as denominações continuam pregando. Ele está próximo, cedo ele vem, filhinho, está a última hora. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos vivido. Estamos aqui com uma voz que Deus tem levantado nesses momentos para trazermos esse despertamento àqueles que são escolhidos e que têm os ouvidos atinados para a verdade e a mente aberta para a palavra de Deus, tá bom? Então, essa é uma realidade que nós precisamos estar guardando em nosso coração. Olha, perceba que, em momento algum, encontramos na Bíblia alguma referência de que Jesus viria arrebatar a igreja. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma referência que Jesus vem arrebatar a igreja. Alguns textos usados pelos pastores para tentar convencer acerca do arrebatamento, sensibilizá-lo e motivá-los a continuar congregando, participando e cumprindo todas as cerimônias, todos os protocolos, né, todos os estatutos estabelecidos pelos homens dentro das empresas evangélicas. Então, para lhe convencer a continuar sendo fiel, eles usam alguns textos, tá certo? Alguns textos dizendo que Jesus vem arrebatar a igreja, você tem que ser fiel ao pastor, fiel ao seu ministério, que é para poder estar pronto para ser arrebatado. Não é verdade? Pois é, Mateus 24:31 diz: ajuntarão os seus escolhidos. Depois você dá uma lidazinha com mais calma, tranquilidade, tá certo? No seu sossego, na sua rede, na sua protona, na sua secretaria. Dá uma meditadazinha com cuidado que você vai entender tudo e Deus vai iluminar a sua mente. O livro de Marcos também, capítulo 13, versículo 27, vai também dizer ali que seria os seus escolhidos. Você pode ler o capítulo todo, que fala sobre a vinda do Senhor Jesus e que ele viria para levar os seus escolhidos, tá bom? Então vamos lá. Então a volta do Filho do Homem culminaria no cumprimento destas profecias, tá certo? Você já teve a referência aí, vai ler devagarzinho, Mateus 24, Lucas capítulo 13, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, você vai encontrar essas referências que está direcionando a mensagem para a volta do Senhor Jesus para arrebatar a suposta igreja, que está ainda aguardando esse arrebatamento, tá certo? Então a volta do Filho do Homem culminaria no cumprimento destas profecias, momento em que os escolhidos estariam vivenciando o período da grande tribulação. No momento que estivesse na grande tribulação, esse momento que é o momento oportuno e profético para Jesus vir buscar a sua igreja. E lá no século I, os servos de Deus, os escolhidos, judeus convertidos ao Evangelho, que estavam confrontando contra a lei de Moisés, porque estava sendo um bloqueio, sendo o império das trevas, para impedir que eles abrissem seus olhos e tivessem a compreensão de que o sacrifício de Cristo é suficiente, é imutável, é insubstituível, não precisa mais sacrifício para sermos salvos, basta termos fé dada por Deus de que Ele é a nossa salvação e tomamos posse e vivemos em vitória. Então os discípulos no primeiro século estavam passando pela grande tribulação, mas esse era um momento profético em que o Senhor viria dar o escape ao seu povo, tá bom? Período da grande tribulação que começou no Império de Nero, no ano 66 DC depois de Cristo, né? Nero que você pode pesquisar no Google depois e você vai ver que foi um imperador perverso, suicida, que terminou se suicidando também. E depois da sua morte surgiu o imperador Vespasiano e seu filho, então, o general Tito. Quando Nero faleceu, se suicidando, aí surgiu no cenário o imperador
Vespasiano e seu filho general Tito, que tem uma trajetória de governo terrivelmente má, tá ok? Que foram os anticristos, eu posso afirmar até aqui, embasado em contextos bíblicos, que foram os anticristos daquela geração. Foram os anticristos daquela geração, sendo os responsáveis da terrível devastação e destruição de Jerusalém e do templo conhecido como a Casa de Deus. A Casa de Deus já foi destruída lá no primeiro século. Ô, irmão Osvaldo, e quem é a Casa de Deus hoje? Eu e você. Morada do Espírito Santo, que é Deus, habita em todo aquele que ama a sua palavra, guarda a sua palavra, ele habita em nós. Casa de Deus. Lembre que a casa de Deus não é lá onde você está se reunindo com alguém, onde você tem que levar dízimo, onde você tem que levar oferta. Não. A casa de Deus era lá em Jerusalém, que foi destruída no ano 70, e o santuário também sagrado, e que era um santuário sagrado para os judeus. Tá bom? Essa destruição cumpriu-se as profecias de Daniel 9, você pode ler lá o capítulo de Daniel, você vai encontrar no versículo 26, no versículo taxativo, falando sobre a sentença que estava aplicada sobre o povo. Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 ao 7 também, né, que foi permitido àquele que era uma figura de linguagem, ao anticristo, fazer guerra contra os santos e vencê-los. E é verdade. Jerusalém foi destruída. Os que viveram dos judeus se dispersaram, se esconderam pelas cavernas, pelo deserto, mas os que ficaram pereceram, mas só os que guardaram a palavra foram que foram salvos. Mas, infelizmente, como diz Apocalipse, João, quando recebeu a revelação dada por Deus para escrever as igrejas da Ásia, ele diz que o anticristo, figura de linguagem, perfigurado naqueles monstros e tal, que ele faria guerra contra os santos e venceria. Então, Jesus viria com poder e grande glória. Mas vale salientar que se faz necessário considerar as figuras de linguagem da era que era uma cultura linguística dos judeus. Vale salientar que é necessário considerar as figuras de linguagem que era uma cultura linguística dos judeus. As palavras nuvem seria como dizer vindo em julgamento divino. Observe, os judeus entendiam que quando alguém dizia vem nas nuvens, eles entendiam, porque era uma cultura judaica linguística, que viria em juízo contra eles. E Jesus disse que vinha nas nuvens. Tá ok? Quando se falava em trombeta, eles entendiam que seria uma manifestação de juízo contra eles. Porque assim era a cultura judaica. Tá ok? Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, vai fazer referência de que Pedro já dizia que o juízo começa pela casa de Deus. Tá ok? Então, vamos continuar. Sua vinda foi contemplada por todos que viviam naquele século. Hoje alguém pergunta, Jesus já veio, pastor? Como é que Jesus veio? Eu não vi, não tem comentários, não vi, eu não vi, ninguém viu. Mas, meu irmão, pare e raciocine. Jesus veio no primeiro século. Já se passou quase 20 séculos. O que é infeliz, o que é desonesto, é que até hoje continuam pregando esse futurismo de que Jesus vai vir. Daqui a 10 anos continuam pregando que Jesus vai vir. Daqui a 20 anos vão continuar pregando. Vão morrer toda essa geração, virá outra pregando que Jesus vai vir. Porque é um futurismo. Infelizmente, cauterizaram a mente de muitos e que infelizmente não querem ter olhos iluminados, não querem abrir a mente para entender a palavra de Deus. Porque o que nós estamos pregando, meu amigo, não é nada novo, não é inovação. Não é porque somos preteristas, não. A questão é que estamos pregando a palavra fazendo conjugação do verbo, obedecendo a ordem cronológica, considerando as figuras de linguagem, considerando os adjetivos. Então é isso que se faz necessário. Eu, por muitos anos, vivi lendo, pregando, ensinando, sem considerar a ordem cronológica do tempo,
sem considerar o contexto para quem foi destinado, quer o destinatário, quer o remetente, não fazia conjugação de verbo. Quantas vezes eu disse, está breve, está perto, e ficava futurizando o arrebatamento. Então, se for necessário considerar esse aspecto, porque é muito importante. Então, como eu disse, sua vinda foi contemplada por todos que viviam naquele século. A exemplo de João, que não morreria enquanto ele não voltasse. Você crê nisso? Leia comigo. Olha, João capítulo 21, 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti, Pedro? Segue-me. Porque foi Pedro que estava questionando a respeito de João. E Jesus disse, se eu quero que ele fique, em alguns textos, em algumas interpretações, mas o contexto em Lucas, João 21, 22 se eu quero que ele fique, tá certo? E vou lhe mostrar que essa foi uma grande realidade, porque quando você vai ler a história de João, João foi um dos últimos, ou do único apóstolo que contemplou a vinda do Senhor Jesus. Porque ele viveu até o ano 95. João viveu até o ano 95 e morreu de velhice. Porque Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu volte. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor não mente. E é por isso que nós cremos na palavra, tomamos posse da palavra e estamos prontos para defendê-la diante de qualquer um que queira, de alguma forma, nos questionar, tá certo? Então estamos prontos para defendê-la. Porque João morreu de velhice no ano 95. O arrebatamento da igreja foi no ano 70. A grande tribulação foi no ano 70. O anticristo se manifestou no ano 70. Então se faz necessário acordar enquanto é tempo para não continuar sendo massa de manobra. Tá ok? É muito importante. Jesus também disse a alguns membros do Sinédrio, você vai ver isso lá em Mateus 26, dos 57 a 64, o Sinédrio composto de anciões, de escribas e sacerdotes, que eles viria a vinda do Senhor nas nuvens dos céus. E quando Jesus disse que eles viriam, o Filho de Deus assentado diante do Pai, e que vindo sobre as nuvens do céu, o sumo sacerdote, que entendia a linguagem vindo nas nuvens, disse, blasfemou, está se dizendo que é Deus, e que vem juízo contra nós. Rasgou as vestes e condenou o Filho do Homem. Ele condenou o Filho do Homem chamado Jesus. Tá certo? Então é necessário que acordemos, porque ele disse que eles viveriam para ver, e Jesus não mente. Escribas, Sinédrio, todos Sinédrio, alguns deles viveriam para ver, porque o arrebatamento foi no ano 70, e alguns deles teriam que viver, tá certo? E ver ele trazer juízo sobre eles. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e condenou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? É necessário ficar atento a essa questão, porque Jesus é fiel e vela por sua palavra. Com as vestes condenou o Senhor Jesus, porque não suportou ouvir aquela verdade. Ok? Na sua vinda, se cumpriu as profecias escritas por Paulo no ano 50 a 56. Paulo escreveu, eu vou aqui fazer a referência de duas cartas de Paulo, que são as epístolas de Paulo, uma para Coríntios e outra para os Tessalonicenses, e lá no livro de Coríntios, capítulo 15, 51 a 52, Paulo faz referência do arrebatamento. E em Tessalonicenses 4, 15 a 16, ele também escreve as Tessalônicas fazendo referência ao arrebatamento. E eu vou trazer essas duas referências, mas quero antes avisar e deixar bem claro, essas cartas não foram escritas hoje, nem ontem, nem o mês passado, nem o ano passado. Essas cartas foram escritas no ano 50 a 56. As Tessalonicenses, que foi uma das primeiras cartas escritas, ela foi escrita entre 50 a 51 e 52. E a carta aos Coríntios foi de 4 a 56. Tá certo? Então é necessário ter essa consciência. Tempo em que foi destinado, em que foi escrito, para quem foi escrito, para que você tenha base para poder pregar e ensinar sem ter que estar ensinando a sua axiologia. Tá ok? Então é necessário. Então, temos aí esses textos que dão referência para o arrebatamento, né? E todos que morreram antes da sua vinda, no ano 70,
foram arrebatados. Conforme está escrito no livro de Tessalonicenses, conforme está escrito no livro de 1 Coríntios, conforme Paulo havia falado. Todos que morreram tinham sido mortos antes do ano 70, e seus espíritos estavam dormindo, que é uma figura de linguagem que espírito não dorme, mas Paulo dizia, eles dormem no Senhor, mas não dormem porque espírito não dorme. E vocês sabem que, se não sabem, fiquem sabendo, que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Eclesiastes diz que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Essa matéria aqui desaparece no pó, mas o espírito, agora glorificado, vai para Deus, correto? Porque lá em 70 o Senhor glorificou a sua igreja. Então, quem morreu no ano 70 foi arrebatado, tá ok? Pronto. Inclusive Paulo, que achou que estaria vivo na vida do seu Senhor. Paulo achou que quando Jesus viesse, ele estaria vivo, porque ele disse que os que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro e depois nós, os vivos, seríamos arrebatados ou transformados. Mas ele achava que iria estar vivo ainda no ano 70. Mas vocês sabem que Paulo morreu no ano 68, quando foi decapitado. Correto? Então ele usou até uma expressão que dizia nós. Aí quando você vai conjugar a palavra nós, ele está dizendo eu e vocês, que vamos ficar vivos, nós seremos transformados. Mas ele morreu e foi arrebatado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Porém, foi morto no ano 68, Paulo, descer, e pôde ser arrebatado juntamente com os escolhidos no primeiro século. Amém por isso? Glória a Deus. Tendo seus espíritos glorificados. Meu amigo, minha amiga, a igreja já está glorificada. Só estamos passando aqui o tempo de validade, tá certo? Então, a qualquer hora, o Senhor diz, terminou o seu tempo aqui, nós vamos para reinar com o Senhor eternamente. Tá ok? Então, estamos aqui cumprindo um tempo de validade. Em um abrir e fechar de olhos, fecha aqui essa matéria, abre imediatamente o espiritual para estar com o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Isso é coisa maravilhosa, meu amigo. É isso que nos faz estar feliz, satisfeito, reinando em vida e tendo autoridade para dizer a você que acorde, porque a igreja já está abençoada. Tá bom? Então, bem-aventurados que fizeram parte da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? E do arrebatamento, que Jesus em Mateus 24, 34 diz que aconteceria no primeiro século. Abra a sua mente. Leia este versículo com atenção e coração humilde. E você vai ver que Jesus diz que todos aqueles acontecimentos se resumiria no primeiro século. Tá ok? Então que Deus continue lhe abençoando. Volto a afirmar. Arrebatamento não haverá mais. Porém, se quiserem continuar esperando, façam bastante atividade física para envelhecer com saúde. Tá ok? Essa é minha palavra. Não está escrito não. Eu estou dizendo que arrebatamento não acontecerá mais. Mas, porém, se quiser continuar esperando arrebatamento, façam bastante atividade física para continuar envelhecendo com saúde. Ok? Porque todas as gerações, depois do ano 70, do primeiro século, todas as gerações, geração veio, geração foi, geração veio, geração foi, assim sucede até hoje, vamos chegar até 2050, 2100, geração vem, geração vai, porque o céu é o trono de Deus e a terra, estrada dos seus pés. A terra para sempre continua. Tá ok, meu amigo? Então, muitos morreram esperando o arrebatamento e confiando naqueles versículos que até hoje se lê, futurizando ao arrebatamento da igreja. Aquele, por exemplo, Tiago capítulo 5, versículo 8. Ele está próximo. Como é que consegue pregar que Jesus está próximo por 10 anos, 20 anos, 30 anos, séculos e não acorda para essa realidade? Ele está perto. Filhinhos, é já a última hora. Leiam aí, por favor. João capítulo 2, versículo 18. Leia Tiago 5, 8 e vocês vão entender que é tempo de acordar. Tá bom? É tempo de acordar e buscar a face do Senhor, nosso Deus. Ok? Então quero desejar que Deus ilumine os seus olhos,
Abra seu entendimento para não continuar sendo massa de manobra das empresas evangélicas. Tá ok? Abra seus olhos e deixe Deus te iluminar. Espere o próximo vídeo e o Deus vai continuar falando ao seu coração.